Sejam muito bem-vindos ao Entre Cores e Sabores. Eu sou Daniela Meirelles e te convido a uma viagem por histórias, tradições e sabores. Hoje, o nosso cenário é Barra Velha, uma das cidades do litoral catarinense. E aqui, o mar não é só paisagem, é memória e modo de vida. Barra Velha é parada obrigatória. Com uma vista privilegiada do oceano, ela atrai viajantes a explorar suas praias. Muita gente passa por Barra Velha e acaba não conhecendo as histórias que Barra Velha guarda. E eu estou aqui com o José Carlos Fagundes, mais conhecido como Cacá Fagundes, que vai compartilhar um pouco com a gente sobre essas histórias. E muita coisa que virou contos popular, não é, Cacá? Exatamente. Então, esse local é um dos locais mais bonitos de Barra Velha, é o chamado Costão dos Náufragos, né? Muitos turistas que visitam a nossa cidade passam por aqui. De fato, o lugar é muito bonito, né? O Costão dos Náufragos ele tem relação com um evento que ocorreu aqui no século XIX, durante a Guerra do Paraguai, quando um contingente de soldados, né, voluntários da Pátria da Paraíba, eles estavam se dirigindo ao desterro, Florianópolis, e esse navio, era um navio a vapor, ele vinha com a sobrecarga, né, soldados, homens, munição, tripulação, e pegou uma tempestade muito forte aqui na orla, e circunstancialmente esse navio teve que ancorar aqui em Barra Velha, né? Ele quase foi ao fundo. Na verdade, não houve um naufrágio, houve um sinistro, né? Esse contingente de soldados, tripulação, eles tiveram que ficar aqui refugiados aqui na nossa cidade durante 8 dias. O navio foi rebocado para o desterro e esses homens foram levados também para lá, né? Então, por conta desse evento, esse local passou a ser denominado de Costão dos Náufragos. Como te falei, na verdade, o que aconteceu foi um sinistro, né? E aqui a gente guarda ainda um vestígio desse evento. Nós temos a cruz, eu acho que dá para ver aqui atrás, o Cruzeiro dos Náufragos. Aquela cruz foi colocada ali em 1865, foi quase que uma homenagem que esse contingente de voluntários da Pátria da Paraíba fizeram para a população de Barra Velha. Houve toda uma movimentação da população para dar suporte a essas As casas pessoas. serviram de alojamento, as poucas casas que havia, né? Nós estamos falando de Barra Velha em 1865, segunda metade do século XIX, né? O Cacá Fagundes, ele fala assim com tanta propriedade desses assuntos, porque além de historiador, ele também é escritor. E em uma das obras dele, ele trata sobre o Costão dos Náufragos e conta detalhes dessa história que é fascinante. Exatamente, a gente publicou um pequeno livro agora recentemente e dediquei um capítulo desse livro para falar justamente sobre a história desse local aqui, né? Que até entre a população local é desconhecida, né? Você que passa por Barra Velha, muitas vezes vem aqui aproveitar as praias, procura conhecer um pouquinho da história. Esse aqui é um dos pontos turísticos, né, onde o pessoal busca para fazer aquela fotografia. Mais um pouquinho da história do nosso estado, do nosso litoral, que é rico em história, rico em beleza, e nós agradecemos a presença do Sr. Cacá Fagundes. E você que não conhece as obras, procure lá por ele no seu Facebook e leia, se alimente um pouquinho dessas riquezas históricas que nós temos aqui. Outra história que chamou a nossa atenção
é a da Casa de Palmito e da Dona Erna, e o seu desejo de que sua casa se tornasse o centro cultural da cidade. O historiador e vice-prefeito Juliano Bernardes nos conta os detalhes dessa história fascinante. Juliano, fala um pouquinho pra gente sobre a história da famosa Casa de Palmito, da Dona Erna, o seu desejo que a casa se tornasse o centro de cultura de Barra Velha. Nosso Centro Cultural Casa de Palmito é a realização do sonho da Dona Erna. A Casa de Palmito, ela pode ser considerada a primeira casa de grande porte de Barra Velha. Na época que ela foi feita, seria uma mansão. Imagina na década de 40, década de 30, 40, o centro de Barra Velha com pequenas casas de pescadores e lá no Costão dos Náufragos, que já é um local histórico para a cidade, a imponente Casa de Palmito de frente para o mar. Ela demorou 4 anos para ficar pronta. O início da sua construção foi em 1939 e os dois viveram juntos na casa cerca de 5 anos. Depois ele ficou doente e faleceu. Dona Erna envelheceu na casa e ela sempre falava: eu não quero morrer sem saber que essa casa ficará para a cidade. E é onde nós criamos o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e a casa foi tombada com o patrimônio histórico. 5 dias depois ela faleceu. A casa foi retirada de lá e remontada aqui na Praça da Lagoa e hoje é o nosso centro cultural que já tem 2 anos. Se a gente for imaginar uma construção dessa naquela década, era algo majestoso mesmo. E uma história de amor que encanta a Casa de Palmito e a história dela, que hoje se mantém viva, né? Guardando as artes de muitos artistas da nossa região, né? A gente agradece a sua participação e por compartilhar com a gente todos esses detalhes dessa história que é encantadora. A Casa de Palmito renasceu para que a história não seja esquecida. E no próximo bloco, nós vamos conhecer as diferentes obras de arte que a casa preserva. Até já! Entre memórias, vozes e caminhos, revelamos a beleza simples da nossa região. Cada história compartilhada é um convite a olhar para as nossas raízes. E para isso, contamos com parceiros que desejam caminhar ao nosso lado. Entre cores e sabores, um encontro entre o que sentimos e o que somos. Programa bom pede conversa boa, e conversa boa pede café com identidade. É isso aí, Dani. Cada xícara conta uma história, cada aroma desperta uma memória. Recebe hoje para contar como esse espaço funciona e como a memória dos seus antigos moradores é preservada é a coordenadora Mari Helena. Olá, Dani. Tudo bom, Mari? Tudo bem? Seja bem-vinda. Mari, conta pra gente como que a Casa de Palmito recebe hoje o público como Centro Cultural de Barra Velha. Então, receber o público hoje como Centro Cultural, para nós, é um sentimento de esperança, né? Então, aqui no Centro Cultural, nós recebemos tanto a população de turistas, como a população local, muitos alunos, as crianças das escolas, né? E aí nós contamos sempre a história da Dona Erna, como esse espaço hoje funciona e por que é tão importante preservar esse local. Quanto aos artistas que hoje têm obras aqui expostas, como que é feita essa exposição? Tem alguma data específica que vocês têm algum evento? Ou é só assim aberto diariamente? Todas as exposições elas são agendadas previamente. As obras elas passam por um conselho de cultura no qual analisa, né, as
as obras que serão expostas, os artistas que participarão, e aí nós fazemos o agendamento. E o forte aqui das obras que vocês recebem, que mais eu tô vendo, tem muitas pinturas, né? Mas tem algum outro tipo de arte que a casa recebe? Sim, nós recebemos também arte com escultura, apresentações de teatro, de poesia, dança, música, tudo que é relacionado à cultura e à arte é bem-vindo aqui no Centro Cultural. Mari, conta pra gente como que a casa trabalha hoje para preservar a memória da Dona Irna. Bom, além de nós sempre contarmos para os visitantes a história dela, todas as exposições, todas as apresentações de arte são tratadas com muito carinho, com muito afeto, porque era isso que a Dona Irna representava, né? Ela tinha um jardim, ela gostava muito de flores, então todo esse cuidado, esse carinho é a forma como nós tratamos as exposições. Ela era uma obra muito bonita, então nós sempre contamos isso, é legal visualizar isso também nas obras. Uma delas retrata a Dona Irna jovem e foi pintada pela artista plástica Rosicléia Brecht. E a outra, já nos tempos dela mais idosa, foi uma arte mais contemporânea, uma linguagem mais moderna, foi retratada por Maria Alice Saram. A história da Dona Irna, para quem não conhece, busque conhecer, que é uma história encantadora. Eu me encantei e quis muito conhecer as pessoas que estão cuidando desse espaço e mantendo a memória da Dona Irna viva. Assim como a Casa de Palmito guarda memórias, o mar guarda tradições e experiências de vida. E o Sr. Nilo, secretário da Agricultura e da Pesca de Barra Velha, nos conta a importância dessa tradição para a economia da cidade. Seu Nilo, conta para nós, hoje, qual que é a importância da pesca artesanal para a cultura e para a economia de Barra Velha? Ela é de suma importância, porque nós temos hoje, nessa praia central, cerca de 60 pescadores que dependem diretamente dessa pesca diária, né? Além das fileteiras. E como o senhor pode dizer assim que o poder público vem fortalecendo para preservar essa tradição? Há uma sensibilidade do prefeito e dos gestores e nós auxiliarmos com a estrutura física, né? Ou seja, com isso de arraste para auxiliá-lo na recolha dos equipamentos, quanto nas coberturas para que as fileteiras tenham um local bom para trabalhar e o galpão dos pescadores para que ele possa guardar a sua rede, fazer manutenção dos seus equipamentos de pesca. Como que é feita a divisão dos grupos de pesca? Como que é feita essa organização? Então, aqui em existem os pescadores do camarão, existem os pescadores da tainha, na época da tainha, que é sazonal, da pescada, do robalo, da corvinha, da jova. E esses pescadores, eles trabalham geralmente em equipes, né? E são multifamiliares, né? O pescador tem às vezes um filho que auxilia, um neto ou um parceiro de pesca. E assim que compõe a estrutura de pesca. São individualizadas nos equipamentos, mas em conjunto nas famílias. Como que funciona essa ligação dos pescadores com o mar, devido às histórias que surgiram na cidade, o desenvolvimento da cidade, como isso tem afetado o dia a dia dos pescadores? Se nós olharmos a nossa história, nós temos um município com emancipação política de 64 anos. Porém, a história de Barra Velha ela é muito mais antiga, ela remonta a mais de 200 anos. Os pescadores da época, por uma questão de sobrevivência, todos, na sua grande maioria de origem açoriana, portugueses que vieram para cá, se estabeleceram na nossa costa. Eles tendo uma quantidade de peixe, à época não havia como você conservar esse pescado, então era o chamado escambo. O pescador, quando tinha excesso de peixe, saía ao interior e vendia ou trocava por outros alimentos, seja por galinha, por uma carne de porco, a farinha de mandioca, e já levava muitas vezes esse pescado já salgado, ou a chamada cambira ou o peixe defumado, que era o que se tinha como conservar o pescado à época. E hoje como que é feita essa conservação? Hoje a modernidade deu condição para que todo mundo tenha um freezer, uma geladeira, né? Então o pescador hoje, nosso litorâneo, ele deixou de levar ao interior à venda. Hoje, pela condição social e financeira do agricultor, ele vem à praia e compra. Aqui ele compra o seu pescado, na canoa, diretamente o peixe fresco, vai às bancas de filetagem e leva para sua casa o filé do peixe, o peixe limpo, já eviscerado, para que possa utilizar. Sr. Nilo, muito obrigada por compartilhar com a gente os detalhes do cotidiano
o seu trabalho à frente aí da Secretaria da Agricultura e da Pesca de Barra Velha. Estamos sempre à disposição. Olha, eu encontrei aqui o senhor José Moacir Viana, ele que é presidente da Associação dos Pescadores e vai contar pra gente um pouquinho como que é o trabalho dele aqui com os pescadores. Tudo bom, senhor José? Tudo bem. O que a gente faz é o seguinte, nós tratamos as documentações dos pescadores, tiramos esse social para que ele pague mensalmente, porque no final do ano ele consiga adquirir o seguro defeso. Essa é uma das coisas que a gente faz. Todo esse suporte que o senhor oferece para eles garante que eles consigam manter essa tradição de maneira segura, né, tendo garantias. Associado com nós ali, uns 70 pescadores que está associado. Hoje não precisa nem se preocupar de vender, chega com o produto, o consumidor direto que compra, mas também já tem uma salga ali na frente. Ó. O cara, se ele pegou uma safra boa, daí ele vende na peixaria. Preservar o passado também é uma forma de fortalecer o futuro. E no próximo bloco, vamos conhecer um dos pratos tradicionais da festa de Barra Velha. Até já! Entre memórias, vozes e caminhos, revelamos a beleza simples da nossa região. Cada história compartilhada é um convite a olhar para as nossas raízes. E para isso, contamos com parceiros que desejam caminhar ao nosso lado. Entre cores e sabores, um encontro entre o que sentimos e o que somos. Barra Velha também é conhecida pela Festa Nacional do Pirão, que celebra a tradição pesqueira e açoriana da região. Estamos aqui na residência do Sr. Malmed e da Dona Ângela para conhecer de perto essa receita desse prato tradicional da festa de Barra Velha. Vamos chamar eles? Imagina que prazer conhecer vocês. Tudo bom com o senhor? Vamos para lá, gente, para a cozinha, conhecer essa receita. Sr. Malmed? Então esses são os ingredientes que vai no seu famoso prato. O prato do pirão é um prato que a gente faz desde o primeiro. São 26 anos que a gente faz o mesmo prato. Aqui vai mais ou menos para 10 pessoas. 1 quilo de músculo. Esses são os temperos. Tomate, cebolinha, colorau, sal a gosto e tempero ao gosto. Você deixa ferver de 4 a 6 horas, até desmanchar. Vira tudo em uma calda. O músculo que sobrou, você bate no liquidificador e joga na panela de volta. Depois vira essa calda aqui, ó. E dessa calda você faz o pirão. Esse é o pirão da festa do Pirão de Barra Velha. Famosa festa do pirão. A farinha de mandioca na água, para ela não embolar. Você deixa ela descansar, depois a gente faz o pirão. Esse é o segredo. Aí o pirão não embola. E o ponto do pirão? Tem algum segredo? O ponto do pirão é não deixar ele ficar muito duro. Sempre mexendo o pirão, quanto mais você mexer, ele não embola. Então por isso que você põe a farinha dentro da água primeiro, para ela
Esse é o pirão da festa do pirão. Fica lindo, um creme bem, Fica bem consistente, né? Fica um pirão cremoso. O problema é que a pessoa que prova uma vez vem sempre. Né? Ah, mas isso não é problema, né? Olha que lindo esse pirão. E é exatamente assim essa São composição. todos pratos iguais. A gente solta aí, vende 3.000 pratos cada festa do pirão, todos pratos igual. Só que aqui falta a parte principal, que é a linguiça. Ah, olha só. O segredo no assar a linguiça é não botar muito perto do fogo. É a mesma coisa que você assar um churrasco, uma carne, qualquer tipo de carne. Então, se você botar muito perto do fogo, vai pegar fogo. Mantenha sempre um copo d'água. Se pegar fogo, joga um pouquinho d'água. O segredo está aqui, ó. Se contar, ninguém acredita. Como é que você vai assar linguiça dentro do papel de pão? Ah, essa é nova, hein? Essa eu nunca tinha visto. Ela assa, sai toda a gordura. Ó, a gordura fica tudo aqui dentro, ó. Tudo dentro do pacote. Só separou. Então 4 linguiças dá umas 200 gramas de gordura. Olha, fica toda a gordura aqui dentro. Ó. Olha que bonito. Que linda essa linguiça. Que lindo. Ó, anotem a dica, hein? Ó. Tem que ser no papel de pão. Tem que ser no papel de pão, porque ele protege. Né? Qualquer outro tipo de papel vai queimar. Dentro do papel de pão, não. Que interessante. E longe do fogo. E longe do fogo, E esse é o famoso pirão com linguiça do Senhor Maomede. Isso. Pessoal, vocês viram a receita. É uma delícia. Venha na festa do pirão, venha participar, dê uma folga para sua esposa e venha na festa do pirão. E Provar o pirão. saborear o famoso pirão. Do seu Maomede. E eu vou provar. E eu quero ver qual que é o sabor dessa combinação, porque o cheiro tá maravilhoso, né? A forma como ele preparou essa linguiça me surpreendeu. Eu nunca tinha visto essa forma de preparo, mas o cheiro tá muito bom. Minha vez agora. Entre cores e sabores, a gente se despede, com o coração quentinho, levando novas memórias e ansiosos pelo próximo destino. E você pode nos ajudar a escolher. Vá até nossas redes sociais e nos dê sugestões de histórias, lugares e sabores que você gostaria de ver aqui no Entre Cores e Sabores. E eu te vejo no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Até lá! Eu acredito que ele não vai gostar, entende? É tão delicioso, eu acho que ele nem vai gostar. Vem pra cá, vamos provar junto aqui. Cada um faz o que cada um tem um prato para cada um, né? Olha lá, ó. Música
Programa bom pede conversa boa. E conversa boa pede café com identidade. É isso aí, Dani. Cada xícara conta uma história. Cada aroma desperta uma memória. Entre memórias, vozes e caminhos, revelamos a beleza simples da nossa região. Cada história compartilhada é um convite a olhar para as nossas raízes. E para isso, contamos com parceiros que desejam caminhar ao nosso lado. Entre cores e sabores, um encontro entre o que sentimos e o que somos.